Olá, gente, como vão? Mais uma aulinha do professor Denis de História. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre República Velha. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. República Velha. Bom, com o fim do Império, né, surge a República no Brasil. Né? Dom Pedro II é deposto e a partir daí surge a República com presidente, né, com Câmara, né, com eleições. Essa fase do Brasil é chamada de República Velha e vai de 1894 até 1930. 1894, 1930. 1930 termina a República Velha, porque vem Getúlio Vargas e é outra fase da história do Brasil. Então, República Velha, nós tivemos mais de 10 presidentes, né? E é também chamado de República Velha ou das oligarquias, né? Então vamos lá. Oligarquia. O que significa oligarquia? Oligarquia significa governo na mão de poucos. Então a gente vai pensando o quê? Que no Brasil dessa época o país era dominado ou era governado, né, por poucas pessoas, né? Poucas pessoas estavam no poder, né? Outra questão também marcou essa época, a política dos governadores. O que é a política dos governadores? A política dos governadores era o quê? Os governadores tinham um pacto com o presidente, né, de apoiar esse presidente. Né, apoiava o presidente nas eleições, ajudando a eleger o presidente. Quando o presidente se elegia e tomava posse, ele, em contrapartida, ele ia ajudar esses governadores aliados. Então, vejam que é um acordo de mão dupla, né? Então, é um acordo, um pacto político, né? Onde aquele governador vai ajudar a eleger o presidente e quando este elege, vai ajudar o governador com verbas, dinheiro, apoio político, etc. Então, isso é chamado de política dos governadores e marcou bem essa época da República Velha. Também temos como característica o coronelismo, né? Coronelismo também é característico dessa época, né? O que estava baseado o coronelismo? Então, esses governadores, né, na época das eleições, eles precisavam da ajuda dos coronéis. Os coronéis, o que eram os coronéis? Os coronéis eram líderes locais, donos de fazenda, pessoa rica, muito rica, que tinha um título de nobreza, né, chamado de coronel ou general, etc. Então, essa pessoa, né, ela era um fazendeiro, por exemplo, aqui em Franca, né, tinha muitos coronéis. Então, na época da eleição, esse coronel ele ajudava a eleger aquele candidato a presidente, por exemplo, da República, que o governador indicasse. Então, tá vendo aquela política dos governadores? Então, o governador apoiava aquele presidente, ajudava aquele presidente a se eleger através dos coronéis, que eram líderes locais, né, das cidades, que por sua vez, né, então, forçava o povo a votar naquele candidato. Forçava como? Porque o voto era chamado de voto de cabresto. O que é um cabresto? É um instrumento que você põe na boca do animal, de um cavalo, por exemplo, para ele andar para lá ou para cá. Então, levou esse apelido, né, de cabresto, porque exatamente o coronel mandava a pessoa votar naquele em quem ele indicasse. E a pessoa não tinha muita escapatória, não, o voto era aberto, né? Ou seja, não era voto secreto como é hoje, e a pessoa tinha de chegar na hora de votar, ela tinha de falar em voz alta em quem que ela estava votando. E conforme ela votasse, ela poderia ser morta, ser presa, perder o emprego. Então, esse chamado voto de cabresto. Então, veja que é uma coisa atrelada à outra, né? Essas oligarquias, então. Como é que você tira uma oligarquia do poder? Nessa época é impossível, né? Porque, então, esse pequeno grupo aqui estava sempre no poder, né? Por quê? Como?
através das políticas dos governadores e dos coronéis. Os coronéis mandavam o povo votar nos candidatos que os governadores indicavam, né? Então era tudo um acordão muito grande entre presidente, governador e coronel, né? E assim eles estavam sempre elegendo aquele grupo, né? Aquele grupo não saía do poder. Que grupo é esse? É o grupo agricultor daquela época. Naquela época não tinha indústria, o Brasil não era industrializado, né? Nem se pensava em indústria naquela época. Eram grandes fazendas, fazendas de café, principalmente, né? Então, a República Velha está muito relacionada com café, com fazendas, com produção, com agrícola, né? Com agricultura, né? Então, e levou esse apelido, né? Política de café com leite. Porque essas oligarquias aqui, ó, que dominavam o país, eram do estado de São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Então, eles tinham um acordo. Então, eles falavam assim, ó, nessa eleição agora, São Paulo vai ter um presidente. Então, eles entravam em um acordo, São Paulo e Minas votava lá entre eles quem ia ser o candidato a presidente, chegavam então para os governadores, falam, nós vamos eleger esse fulano, e os governadores falavam para o coronel, que falava para o povo votar. Então, mantendo a oligarquia. Na outra eleição, para presidente, aí Minas Gerais é que escolhia um presidente, um candidato. Aí, de novo, governador, coronel e o povo. Isso é chamado de política de café com leite, ou seja, por quê? Porque São Paulo tinha mais café e Minas levou o apelido de leite, né? Na realidade, Minas tinha muito café também, mas levou esse apelido, né? Então, São Paulo, o estado de São Paulo ficou com o apelido de café e Minas Gerais do leite. Então, café com leite, ou seja, os presidentes eram de uma oligarquia oriunda do estado de São Paulo e Minas, e eles dividiam o poder, né? Uma época, numa eleição, ganhava para Minas, o candidato de Minas, e na outra o de São Paulo. Quem vai romper esse ciclo aqui é Getúlio Vargas, a gente vai estudar mais para frente. O que eu vou pedir para vocês como tarefa, gente, eu quero que vocês prestem atenção e anotem, dê pausa aí, ou printa, né? Vocês podem printar a página, que é um trabalho que vocês vão ter de fazer aí, revoltas e ideias dessa época. Quero que vocês fixem bastante nesse assunto aqui. Muito importante vocês pensarem que o povo, né, não ficou calado diante dessas oligarquias, né? O povo, né, nessa época, o povo analfabeto, por exemplo, não podia votar, a mulher não podia votar, né? Só podia votar quem tinha homem acima de 21 anos e que soubesse ler e escrever. Vocês têm ideia de quantas pessoas no Brasil nessa época, né, em 1900, sabia ler e escrever? Homem que sabia ler e escrever? Só 5% da população. 5% da população. Era muita pouca gente. Era só praticamente os ricos mesmo que votavam e homens, né? A mulher, né, os negros, os pobres, os analfabetos estavam excluídos, né, dessa eleição. Os pobres por quê? Porque pobre nessa época não ia na escola e não sabia, né, ler e escrever, não podia votar, não podia se eleger, podia nem se eleger e nem eleger alguém, né? Então, e aqui tem, eu vou passar para vocês fazerem um trabalho, vocês vão fazer um trabalho sobre essas revoltas, são revoltas do povo, revoltas populares mesmo, né? Por exemplo, então vamos lá, vocês dê print aí e façam um trabalho sobre cada uma dessas aqui, ó. Revolta da Chibata, né? Fazer um trabalho sobre o que foi, né? A época, os líderes e qual era a reivindicação deles, né? É uma revolta popular, do povo mesmo, né? Contra a opressão, né? A greve de 1917 também é importante vocês fazerem um trabalho que aconteceu aqui em São Paulo, é importante vocês fazerem. Movimento modernista não foi uma revolta, né, mas foi um movimento de ideias, né, né, não foi uma revolta no sentido de pegar em armas, etc., mas foi uma revolução nas ideias, na arte, né, então, movimento modernista. Né, eu quero que vocês façam um trabalho sobre isso também, o movimento modernista aconteceu nessa época.
Canudos também, revolta popular. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Canudos. A Guerra do Contestado também, popular, quero que vocês pesquisem sobre isso. O cangaço, na realidade não era uma revolta, mas é importante também. E o tenentismo. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 trabalhos, né? 2, 3, 4, 5, 6. São 7 trabalhos para vocês fazerem, para vocês entregarem depois. Tudo bem, pessoal? Tudo de bom, fiquem em paz. Tudo de bom.